10 horas da noite e a gente gravando o vídeo. Pra ficar escutando o pai e diretor ainda, que às vezes fala que a gente não tá trabalhando em casa. Oi, meus queridos, bom, galera, então hoje aí vamos seguindo, né, com o nosso conteúdo, tá bom? Pelo conhecimento de vocês, até onde vocês já estão entendendo, já fico mais tranquilo de seguirmos o conteúdo, tá? Como eu venho falando para vocês, é o primeiro contato de vocês com essas matérias, então assim, às vezes assusta um pouco, e os termos ficam estranhos, tá? Mas a gente vai facilitar a vida. Então hoje, para começar aí, introduzir esse módulo 11, né? De ligações químicas. Beleza? Os principais tópicos aqui são a regra do octeto, a gente já comentou, né? Nas outras aulas. Lembra que eu falei? Os assuntos são uma espécie de vai e vem, tá? Eletronegatividade, beleza, e os tipos de ligações aqui que acaba sendo o mais importante, tá bom? Tirando a lógica da eletronegatividade aqui, galera, esses dois têm total vínculo, tá? Como a gente já começou a brincar nos últimos exercícios e tudo, para fazer uma previsão do tipo da forma de ligação e tudo mais, eu preciso olhar isso aqui, ó. A valência dos elementos, então por isso que a gente olha muito a tabela periódica, né? Para quê? Para respeitar a regra do octeto, tá bom? Então vamos lá. Já começando a brincadeira, uma ligação química, né? Ela serve justamente para isso, para estabilizar os elementos, como a gente já vinha conversando, né? Então, se eu pegar um elemento lá na tabela periódica, né? Que não vai ter aqui pra nós. Deixa eu voltar no módulo anterior ali, ó. Olha lá. Se eu voltar aqui no módulo anterior, aqui a tabela, ó. Certo? Certo? Vou pegar aqui o berílio, por exemplo, tá? E vou fazer a distribuição eletrônica dele, ó. Ele tem 4 prótons, ou seja, ele está estável, está neutro, então ele tem 4 elétrons. Então, ó, 1s2, 2s2. Que 2 mais 2 dá 4. Então, tanto é que ó, ele está na segunda linha, S2, ó, S1, S2. Lembra? Todo mundo aqui termina em S2. Mas qual o problema? Ele se encontra no segundo período, na segunda camada. O que eu tenho aqui ainda que está vazio? 2P. Né? Então, o que acontece? É isso que a gente vai fazer como previsão para ver as ligações, né? Olha lá o berílio. O que ficaria mais fácil para ele? Ganhar 6 elétrons para ficar respeitando a regra do octeto. Ter uma tendência de chegar a se tornar a distribuição de um gás nobre, ou perder 2, que ele também vira ele também vai possuir uma distribuição de gás nobre. De quem? Ó? Do hélio. Não sei vocês, mas eu acho que para ele é mais fácil perder 2 do que ganhar 6. Né? Entendeu? Então, as ligações químicas, a previsão da regra do octeto vai servir para isso, para ver também a tendência de cada família. Então, só uma ideia geral para vocês, para a gente relembrar. Ó, aqui
todo mundo termina em... Eu vou focar só os representativos, tá? Todo mundo termina em S1. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo aqui possui um elétron na camada de valência. Lembra que a gente vinha conversando isso em sala, né? Para fazer ou entender as ligações químicas, eu preciso olhar a camada de valência, tá? Porque as camadas anteriores, a gente costuma relacionar e entender que elas estão protegidas, elas estão blindadas, tá? Tanto é que o nome é efeito blindagem. Os únicos que irão sofrer fenômenos serão as camadas de valência. Na ordem, então esse grupo 2 aqui, chamado de metais alcalinos terrosos, terminam em S2. Então todos eles têm 2 elétrons na camada de valência. Aí, seguindo a lógica da regra do octeto, essa galera é mais fácil perder 2 elétrons do que ganhar 6. E aqui do metal alcalino, grupo 1, é a mesma lógica. É mais fácil perder 1 do que ganhar 7. Né? Aqui, ó, grupo 13, família do boro. Aqui é a galera que tem o P1. Só que olha quem ele já tinha. Ele tinha S2. Então, a galera 13, olha o segredinho. Ó, o último número é 3. Então, eles possuem 3 elétrons na camada de valência. Aí, pela lógica aí, a gente analisa a mesma coisa. É mais fácil perder 3 do que ganhar 5. Então, a tendência do grupo 13 aqui é em doar elétrons. Tá? Pulo 14, eu já falo dele. Vai para o grupo 15 do nitrogênio. P1, aqui é o P2, aqui é o P3, né? Só que lembra, já tinham 2 elétrons do S2. 2 mais 3 tem 5 elétrons na camada de valência. Aí vamos ver, o cara tem 5 elétrons na camada de valência. É mais fácil perder 5 ou ganhar 3 para chegar aqui em gás nobre? A princípio, ganhar 3 é mais fácil. Então, quer dizer o que? Ó, a partir daqui, galera, essas 3 aqui, ó, lembra, são os ametais. Tem uma tendência, então, em ganhar elétrons. Olha aqui, ó, calcogênio, que é o grupo do oxigênio, P4 e aqui P5. Ó, grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência. É mais fácil ganhar 6. Desculpa. É mais fácil ganhar 2 para fechar 8 do que perder 6. E o grupo 17, família dos halogênios, tem 7 elétrons na camada de valência. É mais fácil ganhar 1 do que perder 7. Beleza? Agora, aqui, da família do carbono, o grupo do carbono, P2. Só que ele já tinha 2. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. E daí a gente analisa isso agora. O cara está na metade. Então, para ele, meio que tanto fez, tanto faz. Perder 4 ou ganhar 4. Entendeu? É que a gente fala um pouco da indecisão aqui no grupo do carbono. Isso é interessante, porque daí é mais ou menos o parâmetro que a gente tem para começar a analisar os tipos de ligações. Tá? Vamos lá, dar uma olhadinha? Então, como a gente já conversou, eu preciso seguir um pouco a ordem do livro, né? Mas, enfim. Camada de valência, regra do octeto, a gente já tem batido muito isso em sala de aula, né? Nas últimas aulas, então tranquilo, a própria definição. Eletronegatividade, ele colocou aqui, então vamos falar, né? Cara, é a tendência em ganhar elétrons, tá? Ela vai focar nisso. Para o 9º ano, esse critério não tem tanta influência ainda, tá? Ele vai ser mais importante em matéria, se nós fôssemos seguir o conteúdo de química, aí teria. Mas como no 3º bimestre vai ser relacionado uma matéria de física e o 4º uma matéria de ciências ambientais, aí não faz sentido falar de eletronegatividade. Tá? Mas só entendam isso, a eletronegatividade é a tendência dos elementos em ganhar
elétrons, tá? E daí o mais forte aqui, né, é esse cara aqui, ó. É o flúor, beleza? É lá do grupo 17. O grupo 18 aqui, ó, não entra, tá, gente? Os gases nobres. Por quê? Porque o cara já tem 8 elétrons na camada de valência. Ele não vai querer ganhar mais elétron, beleza? Tem que olhar quem tá lá na pista para negócio. Quem tá lá para cair na porrada, tá? Ok, vamos lá. Quanto aos tipos de ligação, olha que legal. São 3 tipos que nós iremos estudar, tá, gente? Eles são bem tranquilos, não precisam ficar com medo. A ligação iônica, aqui, ó, já foca direto no que precisa. É um metal ligado a um ametal. Lembra, metal, ele tem a tendência em doar elétrons. Então, ele tem uma tendência a ser cátion. E o ametal, a tendência em receber elétrons, uma tendência, e vai ganhar o nome de ânion. Então, uma junção de um cátion com um ânion. Alguém doa elétron e alguém recebe elétron, tá? Que daí com isso a gente faz até a fórmula do composto, né? Que a gente brincou na última aula aí, fazemos exercícios em cima disso, né? Aqui do NaCl, faz a previsão, né? Lembra a regra da multiplicação cruzada. Beleza? Bem tranquilo, né? Uma coisinha aí que vocês podem esperar que provavelmente vai ser cobrado em algumas provas para vocês e tudo, são essas características, né? Olha lá, estado sólido a temperatura ambiente. É só lembrar, o sal de cozinha é o maior exemplo de uma ligação iônica, tá? Elevados temperaturas de fusão e ebulição. Então, tanto é que para você pegar o sal de cozinha, por exemplo, derreter para virar líquido e gás, cara, você precisa de muita energia. Aí cuidado com o peguinho, você vai falar, professor, mas o açúcar derrete. O açúcar não é uma ligação iônica, tá? Eu vou comentar logo em seguida no outro tipo de ligação. Beleza? São duros e quebradiços, é só pegar o sal grosso e bater com um martelinho, você vai ver que ele vai se quebrar muito fácil, tá? Formam cristais, beleza? E galera, aqui ó, ele escreveu de outro jeito, mas pode associar assim, ó. No estado sólido, ligações iônicas não conduzem corrente elétrica. Ela só vai conduzir eletricidade se estiver dissolvida ou aqui, ó. Ele escreveu estado fundido, tá? Mas na verdade o termo correto é estado fundente ou situação fundente. Tá? Beleza? É isso. A ligação covalente. Aí aqui explica lá o açúcar, tá, meu abençoado? A ligação covalente ela se dá especificamente com ametais. Então é um ametal ligado a um ametal. Ou ainda lembra aquela nossa treta com hidrogênio, tá? Então eu posso ter ametal com ametal, hidrogênio com ametal ou hidrogênio com hidrogênio. Lembra a brincadeira que a gente falou da última aula da ligação covalente? Como eu tenho ametais, a galera que quer ganhar elétrons, ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. O pessoal vai entrar numa sociedade, tá? É um compartilhamento de elétrons. É tipo, eu te empresto, você me empresta, a gente fica numa boa. Mas na hora que romper nosso relacionamento, cada um vai para o seu canto com o seu. Tá? Bem bonitinho, né? Aqui entra um ponto. O livro de vocês já vai colocando, metendo louco de falar um pouco de geometria. Galera, geometria tem que ser um capítulo separado para isso, tá bom? Eu vou deixar para comentar depois, até a previsão dos tipos de ligações. Aí a gente vai fazer em exercícios. Então acompanhe os vídeos aí para os exercícios, tá? Beleza? Vamos lá. Aí as características. Você pode ter elas nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Então o sólido lá, por exemplo, o açúcar, né? O líquido você tem o óleo,
tá? Óleo de cozinha é um exemplo. E gás, o ar, velho. Você respira o quê? Gás, oxigênio. É o elemento oxigênio. Isso aqui é a metal com a metal, é O dupla O. No próprio ar você tem N tripla, N2, que é o gás nitrogênio. Você respira ainda também de queima, né? CO2. Olha só, a metal com a metal, o carbono lá, né? Ligações covalentes, estado gasoso, beleza? Tem temperaturas de fusão e ebulição inferiores quando comparadas às iônicas. Então, assim, elas são até que altinhas, mas não tão altas quanto as iônicas. Por exemplo, sal de cozinha, para você derreter, ele precisa de mais ou menos 1.500 graus Celsius. Já o açúcar, velho, não é por média uns 180, 200 graus ali, você já consegue dar uma, caramelizar ele, né? Como tá aqui o exemplo, ó. Falar nisso, deu vontade de fazer pipoca doce. Olha. Beleza? Então fiquem tranquilos. Tá? Aqui é interessante, é uma pena que o livro só vai trazer agora isso pra gente, né? A definição de substância simples e composta. A lógica é assim, gente. Substância simples, ela vai ser composta somente do mesmo elemento. Então, por exemplo, óleo ou oxigênio é formado pelo elemento O e o elemento O. É uma substância simples. Agora, a substância composta, eu tenho mais de um elemento diferente. Ó. Por exemplo, CO2 é uma substância composta. Ela tem o elemento oxigênio e o elemento carbono. Agora o N2. O N2 é uma substância simples, ó. É formado por N e por N, tá bom? A água, formado pelo elemento hidrogênio e pelo elemento oxigênio. Então, é uma substância composta, tá bom? Acho que ficou bem tranquilo aí, né? E daí, por último, a ligação metálica, né? Como o próprio nome diz, gente, é metal com metal. Sendo sincero para vocês, o que a gente ensina na escola com ligação metálica é muito simples. Ela tem outras relações, outras ideias mais profundas. Mas a gente só costuma falar isso, explica que é um mar de elétrons, como eu trouxe naquele desenho para vocês na última aula, né? As bolinhas azuis aqui são os elétrons, eles ficam navegando, passeando por todo a tua ligação metálica aqui. Então, é isso. E daí, claro, só que se eu fosse olhar a fundo uma ligação metálica, eu teria que representar assim, ó, lítio infinito. Não é que nem lá, ó, na ligação covalente. CO2 é um átomo de carbono para 2 de oxigênio e tal. Aqui você vai ver que meio que não tem fim. Então seria infinito. Só que fica estranho falar, né? Infinito. A galera não entende muito fácil. Precisa dar uma quantidade. Então a gente só escreve o nome do elemento. Então esse é o peguinha que a gente tem em ligação metálica. A gente só escreve o elemento, tá? De boa? Tá bom. Vamos lá. Eles apresentam o que a gente chama de brilho metálico. Então eles possuem brilhos característicos. Ponto de fusão e ebulição elevados. A maioria é sólido, com exceção do mercúrio, por causa de uma treta que o mercúrio tem na vida, né? Ele é o adolescente rebelde da família dos metais e é um líquido, tá? São bons condutores de calor e de eletricidade, justamente pelo fato de ter esse mar de elétrons livres aqui, tá? São maleáveis, então a facilidade de formar folha e lâminas, e dúcteis, de formar tubos e fios, tá? Como eu falei, gente, não é sacanagem não. Falando de ligação metálica é só isso, tá? De novo, nas escolas tem mais coisa a ser levada a sério aí, beleza? Mas é isso aí, tá? Aí, olha só, acabou. Entre em exercícios. Esses exercícios eu vou fazer com os senhores e as senhoras na próxima aula, tá? Ao vivo. E, claro, a gente posta. Mas já queria mostrar para vocês esse próximo módulo, reações químicas.
Então, assim, é bem tranquilo também, tá, gente? É só para a gente iniciar alguns entendimentos, algumas terminologias, tá bom? Então, fiquem tranquilos, não precisam se assustar. Eu só vou precisar e vou pedir para que vocês relembrem uma situaçãozinha lá da matemática, tá? Porque como nós teremos algumas leis, eu vou pedir que vocês lembrem como faz uma regra de 3 na vida. A gente vai precisar da regra de 3 aqui, tá, gente? Então eu preciso que vocês deem uma revisada em matemática e lembrem o que é uma regra de 3 ou que é a famosa proporção, tá? A gente precisa disso aí para seguir com essa matéria aqui, tá bom? Beleza? Eu vou ficando por aqui e até logo. Espero vê-los em breve. Beijo, beijo. Até, meus queridos.